Eu acho que até certo ponto este concurso é para os seus organizadores de alguma forma um concurso de sonho, porque um concurso ao qual concorrem 950 trabalhos é porque faz sentido criar uma iniciativa destas e é porque se pode de facto descobrir alguma coisa que vale a pena. Eu, eventualmente, quem me conhece ou quem sabe algumas coisas sobre o meu passado saberá que eu fui editor e fui editor sobretudo de novos autores, não necessariamente jovens na idade, mas autores que não eram conhecidos ou que não estavam absolutamente publicados até então. E quero crer que, por vezes, é preciso criar uma oportunidade que vá de encontro ao momento certo de um determinado autor. Ou seja, eu acredito que muita gente pode desiludir-se ao ponto de nunca mais escrever nada, porque no momento certo em que estava preparado para se tornar um autor e ganhar visibilidade ou chegar à edição, à responsabilidade da edição, nesse seu momento certo, a oportunidade não estava lá. Este concurso é a oportunidade colocada para quem estiver no momento certo de chegar a essa coisa de ser um autor publicado e de assumir essa responsabilidade, que é o que eu acho que acontece com estes cinco nomes que se incluem neste livro. Por outro lado, a FNAC, com a publicação desde logo dos novos talentos na música, naqueles CDs que já têm vários volumes de vários anos, tem estado na linha da frente da apresentação daquilo que se faz de novo na área da música. E eu estou a acreditar que esse projeto alastrado para a literatura, a transformação, no fundo, do prémio para o romance, a transformação nesta iniciativa, eu acredito que venha conferir uma muito maior visibilidade a esta vontade de dar a conhecer novos nomes e acho que estes 5 autores ficam debaixo do olho de muita gente e por isso acho que é uma iniciativa de louvar. Os autores estão aqui para falar um pouco acerca dos seus trabalhos. Eu, enquanto júri, gostava de dizer que aquilo que eu usei é muito difícil definir um critério, porque às vezes, de cada vez que eu deixava um texto de lado, ou o texto era manifestamente mau, assim, de uma maldade quase ofensiva, que também acontece, alguma coisa que nos parece tão errada enquanto literatura, que não nos custa muito dizer que não pode ganhar ou não pode ser incluído, ou então levanta um problema ético. Eu, pelo menos, sofri de cada vez que deixava um texto de lado, sofri, recuperei, revi, voltei a ler, sei lá, às vezes até me apetecia corrigir os textos a ver se aquilo, enfim, corrigir, isto já é pretencioso, mas apetecia-me fazer qualquer coisa que salvasse o texto de maneira que eu pudesse defender o texto e incluir e dar-lhe um prémio e fazer a pessoa feliz. Mas eu precisava definir algum critério para me sentir, como dizer, com legitimidade para incluir alguém e deixar alguém de fora. O critério que eu defini, acima de tudo, foi o sentir que aquilo que estava escrito, que o discurso de cada autor tinha um certo conforto consigo mesmo. Ou seja, o estar a ler alguma coisa e parecer-me que aquele texto aparece por sua própria natureza, tem a sua própria natureza, faz sentido, não é forçado, não parece uma retórica pertencente a outra pessoa qualquer, não é um epígono, não é uma imitação de coisa nenhuma. O texto parece-me algo que cresceu assim e faz sentido ser assim, com o seu estilo próprio, as suas características próprias, e por isso ou este autor ou escreveria assim, ou definiria as coisas assim, ou aquele texto por isso simplesmente não existiria. E por isso eu acho que
estes 5 autores que estão incluídos nesta antologia, o que me satisfaz nos seus trabalhos é exatamente isso, é ler o texto como algo perfeitamente natural, sem me parecer esforçado para ganhar qualquer tipo de prémio, qualquer tipo de visibilidade estapafúrdia. Parecem-me 5 textos de alguém que teve vontade de escrever e que tem vontade de escrever e que sabe escrever e que escreve à sua maneira e que aponta alguns caminhos que lhes são próprios. E por isso são 5 textos claramente diferentes, de 5 pessoas que eventualmente eu não as conheço e cumprimentei-as agora, mas que 5 pessoas que naturalmente serão diferentes e que eu muito brevemente classificaria. Eu não vou fazer uma análise dos textos, mas eu classificaria as coisas assim, que o texto da Regina Samagaio é um texto com uma cadência mais pragmática, de alguém que relata as coisas num sentido quase prático de contar as coisas, que o Emílio Gouveia Miranda é o mais lírico, eventualmente o mais lírico de todos os 5, e que procura uma ambiência de uma espécie de beleza delicada, que o André, eu escrevi aqui os nomes, que o André Domingues, tenho que ler ali porque a minha letra não dá para ler, que o André Domingues faz um exercício de metaliteratura excelente. Eventualmente ele cita o próprio Vila Matas, e eu acho que vem muito na esteira desta categoria de autores que escrevem sobre autores, escrevem sobre escrever, e o resultado é muito interessante e muito bem conseguido. Que o Luís Milhafre cria um certo cómico em cima de um ar triste, não diria, de uma espécie de disforia. Há uma disforia à qual se assaca um certo humor, e isso é assim uma espécie de frio e quente juntos no mesmo texto, que eu acho também muito interessante e bem conseguido. E que a Maria João Lourenço faz a construção de um retrato urbano um pouco impiedoso e sem rodeios. Será o texto mais frontal, talvez, uso de uma certa frontalidade, é o texto mais permissivo, por exemplo, ao Calão, e eu acho que ela o faz muito bem. O Calão às vezes parece ofender os leitores, mas o calão é necessário para se falar ou para se colocar, para se dar verosimilhança a algumas personagens ou a algumas histórias, e acho que é o que acontece no texto dela. Por isso, da minha parte, enquanto júri, mas sobretudo enquanto leitor, eu acho que este é um pontapé de saída para 5 nomes que ficam responsabilizados desta forma e que espero que tenham o juízo de não desistir e de prosseguir, e eu ficarei atento, pelo menos pessoalmente, eu ficarei atento para saber o que farão a seguir, se farão, e foi um prazer ler-vos, e parabéns a todos. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao Walter esta leitura rápida que fez destes contos, me pareceu extremamente precisa e que eu posso subscrever, e agora é a altura de quem escreveu falar, se achar que o deve fazer. Não é obrigatório, não é obrigatório, mas acho que podemos começar pela esquerda. Boa tarde, obrigado por estarem aqui. É uma honra para mim estar aqui e ter sido, enfim, um dos 5 mais votados. Se bem que este critério, portanto, foi um critério, poderiam ter sido os outros 5, e eu gostaria também de os lembrar, porque havia nos outros 5 contos muito interessantes. Portanto, eu sou o Emílio Miranda e escrevi o João o Trovador. De facto, é um texto simples, que fala precisamente das coisas simples e às vezes óbvias, e que por serem
até nos esquecemos de olhar para elas e de as ver. E enfim, é essa simplicidade que eu trabalho naquele conto. Portanto, ele começa como se fosse um poema e termina da mesma maneira. Portanto, não é propriamente um texto que se feche em si, portanto, é um texto que começa de uma forma e termina da mesma maneira. Há um pormenor, enfim, costuma dizer-se que um texto, isto sem pretensões, mas costuma dizer-se que um texto é bom quando nós o escrevemos, o guardamos na gaveta e passados meses ou até anos o vamos lá buscar e ele continua a ter interesse. Curiosamente, este texto tem mais de 20 anos e para mim foi muito gratificante ao fim deste tempo, porque eu sou um indivíduo que tenho escrito essencialmente para a gaveta. Ultimamente é que as coisas começam a sair cá para fora, porque também não é fácil. Mas pronto, para mim foi muito gratificante um texto que tinha, enfim, já alguma idade, de repente ser eleito e ter esta visibilidade. Até poderia não ter sido, enfim, um dos 5, mas ter sido um dos 10 já foi muito bom. Enfim, agradeço a todos aqueles que votaram, que leram, que se interessam por estas coisas da escrita e da leitura. É preciso mais gente a ler e mais gente a escrever. E pronto, e penso que me calarei. Muito obrigado. Se calhar agora passava para aquele lado. Ainda queria dizer uma coisa, é que esta ideia dos textos circularem na net foi preciosa para podermos estar aqui hoje, porque 950 contos, o prémio só era atribuído daqui para aí por 3 anos, ou assim. Queres fazer o favor? Boa tarde a todos. Isto para mim é uma tortura, ou seja, o microfone é uma tortura. E para ser impediosamente curta, só queria dizer que estou muito contente pelas receitas das vendas deste livro serem todas, na sua totalidade, irem todas para a mim, porque acho que em tempos de crise esta é uma boa aposta. Também é uma boa aposta os 5 que aqui estamos, que, modéstia à parte, somos todos fantásticos, iremos todos ter muito sucesso e todos os que aqui estão serão culpados se não tivermos mais sucesso. Daqui a um ano seremos todos promessas e certezas. Estás-te a rir, é verdade? E nada, e muito obrigada a todos pela vossa presença e desculpem, mas eu estou muito, muito desconfortável com isto. Obrigada. Eu queria pedir que dissessem o nome, porque as pessoas não conhecem. Maria João Lourenço. Obrigada. Boa tarde, o meu nome é André Domingos, eu escrevi o conto Sine Die. Eu escrevi o conto em mais ou menos 25 dias, enfim, com o trabalho, etc., com toda a vida cotidiana à volta, e escrevi-o propositadamente para o concurso, uma vez que eu normalmente escrevo mais microficção, textos mais curtos, enfim, prosa poética, coisas mais simples. E portanto, o texto foi evoluindo a partir do momento em que eu arranjei o personagem, não é? Construí o personagem, fixei-me na vida do personagem, criei-lhe uma biografia, uma pele, ossos, órgãos e uma atitude que se reflete durante o conto todo e que é terminal. E é terminal porquê? Porque o personagem acaba por cair numa febre patológica de adiar tudo, de não querer mais, quase como que estivesse contra todo o mecanismo da sociedade contemporânea, toda a aceleração que se vive hoje em dia, e para isso pretende atingir a originalidade extrema, passando fora muitas vezes dos limites da literatura e brincando com ela, ou seja, parodiando-a. Daí aparecerem personagens quer inventadas para o processo, quer chamadas para o meu conto,
que já existem como escritores e se transformam em personagens. O caso do Vila Matas, que o Walter citou, é uma personagem que aparece no conto e que tem uma função, uma espécie de anjo da guarda do conto, não é? Enfim, está ali muito presente, mas de uma forma intermitente, e que auxilia a construção da narrativa e faz com que a narrativa circule até ao final e que exista, portanto, por um lado, uma crítica o diálogo sempre com a literatura, com os autores que existem, que fazem que outros autores existam por detrás deles próprios, e por outro lado o fio narrativo comum, enfim, aquilo que acontece ao personagem que se chama Miguel Montenegro. Bom, basicamente eu queria agradecer também à FNAC, à iniciativa que a FNAC teve, à escolha meticulosa do júri, e a vocês pela vossa presença e já de uma forma à vossa leitura, à vossa futura leitura do texto. Muito obrigado. Boa tarde a todos, agradeço a vossa presença. Eu escrevi o texto Entrevistas de Emprego. Noutras ocasiões já me chamaram Regina Sampaio, já me chamaram Regina Saramago, até não era assim muito mal, mas sou Regina Samagaio. Começo por agradecer à FNAC, ao júri do prémio, à minha família e a toda a comunidade virtual que leu o meu conto e que nele vislumbrou algum talento literário. Primeiramente éramos 10 os selecionados pelo júri deste prémio, 7 homens e 3 mulheres. Os vencedores são 3 homens e 2 mulheres. Penso que neste caso assegurámos a lei da paridade. Sinto-me honrada por fazer parte desta iniciativa da FNAC, ajudando o projeto Infotecas FNAC AMI contra a info-exclusão. As novas tecnologias de informação e de comunicação são cada vez mais um fator de integração e uma ferramenta indispensável no mundo do trabalho. Este tema, por feliz coincidência, é a medula do meu conto cronístico, uma narrativa que serpenteia por entre as preocupações do protagonista, Jesualdo Barata Barbudo. Também ele acaba por frequentar um curso de informática para uma maior facilidade de emprego e de inclusão social. O conto Entrevistas de Emprego transporta-nos para retalhos da nossa vida e de tantas outras vidas que todos os dias por nós passam. O humor que imprimia a narração atenua o fardo da exclusão. É o emprego que não se tem, são os amigos que não permanecem, é o amor que é fútil, é a própria importância da imagem. Apesar de todas estas desventuras, Barata Barbudo desdramatiza e olha em frente. No final do conto, quase reduzido a um objeto humano, atado nos seus pensamentos, emocionalmente só e sem emprego, Jesualdo Barata Barbudo consegue desvalorizar toda esta tristeza que emana dos seus dias, transmitindo alguma esperança no futuro. Embora seja forte a imagem final no sonho de Jesualdo, o mundo envolto em ataduras invisíveis, o protagonista ainda consegue sorrir e continuar a caminhar. O pior na sua vida era mesmo o seu nome de nascença, e até esse era passível de mudança. Era essa mensagem de esperança e de sobrevivência perante todos os obstáculos que o nosso país enfrenta, que eu gostaria que permanecesse. Por fim, como professora, não posso deixar de destacar o impacto positivo que o exemplo da minha escrita causou nos meus alunos, motivando-os para serem leitores autónomos e promovendo o mundo das palavras como uma fonte de prazer. Obrigada. Boa tarde, eu sou o Luís Milhafre. Tal como a Maria, também não me sinto nada confortável de estar aqui e estou muito nervoso de estar aqui, porque eu gosto é de escrever e não de falar. Quer dizer uma coisa antes portanto, eu vou ler tal como o Walter fez no Brasil, eu vou ler um pequeno texto que escrevi para vir para aqui. Eu sou dos tais portugueses que são envergonhados, como disse.
queria dizer uma coisa, em relação ao meu conto, o meu conto foi escrito na véspera. Portanto, o teu demorou 20 anos, o meu foi escrito na véspera. E quem o lê vê que foi escrito de enxurrada, portanto foi torrencial e não, portanto, não houve ali grandes preocupações de reescrever e de corrigir. E foi selecionado, ainda bem que assim foi. Ele surgiu basicamente de um episódio, portanto, a ideia de que escreveu o conto, de um episódio que me aconteceu em Odivelas. Eu moro em Odivelas e em Odivelas abriu um ginásio. E eu inscrevi-me no ginásio. No primeiro dia de treino, entrei no balneário masculino, onde estavam cerca de 10 a 15 pessoas, e disse, bom dia. Ninguém me respondeu. Eram 15 pessoas que estavam dentro do balneário. Portanto, senti-me o homem mais humilhado de Odivelas. Mas também podia ser o homem mais humilhado da Rinchoa, de Moscavide ou de Algés. Assim surgiu a ideia, porém algo me dizia que seria arriscado escrever sobre 15 marmanjões que não se cumprimentam no balneário masculino do ginásio. Por isso o conto é sobre um homem a quem, num dia inteiro, ninguém diz bom dia, boa tarde ou boa noite. Um homem que mora numa cidade que, afinal de contas, não é uma cidade, é um xilofone de prédios com gente estranha lá dentro, gente vizinha que só se encontra para conversar nas reuniões de condomínio. Isto para mim é verdade porque eu morei em 2 prédios e só conhecia os meus vizinhos nas reuniões de condomínio. E metade deles não apareciam, portanto nunca havia um quórum para decidir nada. Eu sou filho de gente da Beira Baixa e da Beira Alta, habituei-me a andar por aldeias e por lá as pessoas andam o dia inteiro mãos no ar. Dizem bom dia, como está melhor, como se chama, de onde é. Por isso este conto fala também de pessoas que vivem por cá, mas que nunca serão de cá. Por isso não querem saber dos que por cá andam. Tenho amigos que conheci na Covilhão, onde eu estudei, no Universidade do Interior, que são todos do Norte, mas resolveram viver em Lisboa. Não é que queiram viver em Lisboa, mas têm de viver em Lisboa porque, a nível de emprego, Lisboa é Portugal e o resto é paisagem, como se sabe. Mas estão com sorte. Os seus filhos têm avós que os ajudam a criar. São avós que custam 400 € no infantário, normalmente não dão grandes abraços nem mimos, não têm cabelos brancos e ainda passam um recibo no fim do mês para pôr no IRS. Este conto também é sobre eles. Um dos episódios que está no conto baseou-se numa conversa de uma senhora num destes infantários que ouvi por acaso. Dizia ela, consegui uma vaga ao meu filho na catequese durante a semana, mas ao fim de semana não tenho tempo para levar à missa. E eu pensei, casar o dela, é que acho que é precisamente na missa que vendem tempo às pessoas, tempo extra. E a senhora não tinha tempo para levar o filho à missa. Nestas cidades, onde eu me incluo também com a minha culpa, as pessoas não são pessoas, não têm vida para nós, são pessoas com funções. Eu durante o dia não me encontro com o João, com a Maria ou com o José. Encontro com a senhora que de manhã me recebe o filho no infantário, com o senhor que me serve o café na pastelaria ou com o senhor das finanças que cariba um papel. Podem morrer todos, não quero saber, mas por favor ponham lá outros. Podíamos sair à rua um dia, todos com a mesma máscara de carnaval, e chegávamos ao fim do dia com a mesma emoção. Encontrei tanta gente e quase ninguém por perto. De outras coisas falo também. Estamos a criar cidades de desempregados deprimidos, de reformados solitários que morrem sem que ninguém dê por isso e com muitos bandidos que passam o dia a ajeitar a gravata. Para acabar, queria dizer que não há grande remédio para isto. Talvez apenas interessar-nos uns pelos outros, mas isso infelizmente dá-me um trabalho. Muito obrigado.